Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência Astral. Antes de mais nada, eu gostaria que você, se puder, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque é muito importante para o nosso canal, é importante disseminar um conteúdo de qualidade para as pessoas sobre a expansão da consciência, sobre essa consciência astral. Se você está nos seguindo aqui, nos escutando através do podcast, peço que você se inscreva no nosso podcast, curte o nosso podcast, compartilhe com pessoas que você acha que vai tirar um bom proveito desse conteúdo que a gente está trazendo. Muito obrigado. Então nós vamos falar hoje sobre o nosso livre-arbítrio, né, que é um caminho da alma, que a vida ela é basicamente feita de escolhas. Todo dia, toda hora a gente está escolhendo o que a gente fala, quando a gente deve se calar, com quem a gente deve andar, o que a gente deve aceitar, o que a gente deve recusar. Isso é o livre-arbítrio, é o direito que Deus nos deu para cada um de nós decidir o próprio caminho. Essa é a individualidade, esse é o amor de Deus por nós. Só que nem todo mundo entende o peso do livre-arbítrio. Tem gente que acha que o livre-arbítrio é liberdade para fazer o que quiser, como se não tivesse nenhuma consequência das suas ações no futuro. Só que o livre-arbítrio, ele é muito mais do que isso, né, que nós estamos falando. Ele vem junto com a responsabilidade das suas ações. Então a gente planta hoje o que vai colher amanhã, e o que a gente colhe hoje molda o nosso futuro, e aqui e depois para a gente também, né, tudo isso faz parte do que a gente está plantando, do que a gente está colhendo. E o mundo espiritual, ele respeita muito o nosso livre-arbítrio, né? Os guias, os mentores, os orixás, eles orientam, eles aconselham, mas não obrigam ninguém a fazer nada. Porque crescer de verdade só acontece quando a gente escolhe por conta própria. Aí que mora o aprendizado, quando a gente escolhe um caminho e aprende de acordo com a escolha que a gente fez. Então, toda vez que você estiver numa encruzilhada da vida, se lembra, não existe certo, não existe errado que sirva para todo mundo. O que existe é uma escolha que faz sentido para a nossa consciência. E é ela que você vai ter que encarar no espelho mais cedo ou mais tarde. É essa consciência. Então, hoje o livre-arbítrio é presente. Ele não é, mas também ele é prova, digamos assim. Porque não basta só escolher. Você vai ter que bancar com essa escolha, né? Então tem gente que passa a vida inteira fazendo a escolha errada, vai deixando o coração endurecer, age por interesse, age por orgulho, age por raiva, passa por cima dos outros, ignora os sinais da espiritualidade, vira as costas para quem te ajudou ou para quem tentou te ajudar. E quando a vida cobra, diz que é castigo, que Deus esqueceu da pessoa, que ele sumiu, que ele não existe. Só que na verdade isso foi o livre-arbítrio sendo mal usada vez após vez. O que é a encarnação, senão o nosso livre-arbítrio sendo usado vez após vez de forma errônea, equivocada, mal intencionada? Essa é a verdadeira essência da reencarnação. E quando a gente desencarna, não vai para o céu, não vai para o inferno daquele jeito de filme que está na Bíblia, etc. A gente vai para onde a nossa vibração do espírito nos leva. Se a vibração da pessoa for pesada, for cheia de mágoa, de egoísmo, de vício, de maldade, destino, a gente sabe muito bem que é um umbral. Só que o umbral, ele não é um castigo de Deus. O umbral, ele é um reflexo do que a pessoa construiu por dentro. É um lugar de sofrimento, sim, mas também é um lugar de despertar. Então é lá no umbral que a alma sente na pele tudo que ela causou nos outros. É como se a vida dissesse, agora você vai aprender de verdade. Então é lá no umbral, é ali na dor que muita gente começa a entender o que não quis ouvir enquanto estava encarnado, enquanto estava aqui na matéria física. Mas até no umbral, todos nós sabemos que existe esperança. Porque ninguém está perdido para sempre. Quando a alma realmente se arrepende de coração, quando ela pede ajuda com sinceridade, os espíritos de luz eles vêm, eles descem, eles vão até lá para socorrer. Só que sempre o primeiro passo tem que ser nosso. Deus não força a cura de ninguém. Você tem que se arrepender, você que tem que pedir
por ajuda, que tem que clamar por misericórdia. Então o livre-arbítrio ele continua valendo, inclusive lá no umbral. Até lá ele continua valendo. Você que escolhe se quer continuar caído ou se você quer levantar e mudar. Então essa porta, a porta da luz, ela nunca se fecha. Só entra quem tiver coragem de atravessar. Então é a coragem de enfrentar o orgulho, a vaidade, pedir ajuda, reconhecer que errou, reconhecer que realmente podia ter feito escolhas melhores, que podia ter usado o livre-arbítrio de uma maneira melhor. E lá nesse arrependimento, é nesse momento onde você está frente a frente com as escolhas erradas que você fez, que realmente você para analisar, pede ajuda, pede por misericórdia, por uma nova oportunidade de tentar escolher certo de novo. E aí você é resgatado. Então o livre-arbítrio ele continua valendo lá. Principalmente lá. Ninguém fala isso de maneira alta, mas a verdade é essa, cara. Fazer as escolhas certas dói. Dói porque muitas vezes significa dizer não para aquilo que a gente mais queria. Dói porque muitas vezes você tem que abrir mão das pessoas, de caminhos fáceis, de prazeres imediatos. Você vai ter que se afastar de certos grupos, de hábitos, de ilusões que antes faziam sentido. E isso machuca demais, porque você vai ter que escolher o certo, né? Você vai ter que ir contra o fluxo do mundo. E isso cansa demais, pesa, te isola. Tá todo mundo seguindo um fluxo e você vai ter que ir contra isso. Então é um caminho muito solitário. Tem horas que parece que ninguém entende você, que tá todo mundo lá curtindo a vida, só você que tá ali passando prova atrás de prova, lutando contra seus próprios demônios, seus próprios monstros, seus desequilíbrios, suas más inclinações. É uma briga interna, uma guerra contra você mesmo, tentando ser melhor todo dia, tentando não cair de novo nos mesmos erros. E isso dói, isso machuca, porque você vê realmente todo mundo lá usando o livre-arbítrio, se divertindo, indo pra festa, não tá nem aí, você tá lá, parece que a tua mente está sempre brigando com você. E aí é que vem o tempo, e com ele a consciência tranquila, o prazer, a paz de saber que você está construindo algo verdadeiro, mesmo que ninguém esteja vendo. Aí vem essa força que você nunca pensou que tinha, vem essa clareza, essa sabedoria, a firmeza. E aí você chega num determinado ponto que você olha para trás e percebe o quanto que você cresceu, o quanto que você se limpou por dentro, se equilibrou, o quanto você expurgou de coisas ruins, quanta dor te lapidou, te transformou numa pessoa melhor. Então lá na frente chega realmente o destino que Deus preparou para cada um de nós e que só chega para quem tem coragem de atravessar esse deserto, esse nevoeiro. Então esse trabalho que a gente está passando aqui agora, lá na frente a gente vai colher os frutos dele. E não vai ser só bonito, vai ser muito justo, porque a gente batalhou, a gente conquistou isso com o nosso esforço. E é isso que Deus quer, por isso que Deus dá o livre-arbítrio e por isso que Deus nos criou simples e ignorantes, para que a gente tomasse as melhores escolhas, para nos elevar por nós próprios, por conta própria. Por isso que ele não criou todo mundo já evoluído. Porque é muito bonito e justo quando você evolui por conta própria. Escolha certa após escolha certa, caindo, levantando, melhorando, se aprimorando, se lapidando. Então, todo o sacrifício é recompensado lá na frente. E não vai ser com aplauso, vai ser com luz, com iluminação, que é o mais importante, com elevação, com ascensionamento, com plenitude, com a alma em paz. E isso, minha gente, não tem preço. Não tem preço você chegar nesse patamar e olhar para trás e ver o deserto que você precisou atravessar, as crises que você precisou enfrentar, todas as camadas que você teve que retirar, e dói demais tirar essas camadas que a gente tem. E no final, a vida é uma estrada realmente feita de escolhas. Toda escolha é uma semente. Mais cedo ou mais tarde essa semente ela vai florescer, e que a gente tenha coragem, né, de plantar com amor, mesmo que a colheita demore, que a gente tenha paciência de esperar essa colheita, porque o fruto que vai vir dessa colheita é realmente uma alma íntegra,
uma alma doce, uma alma evoluída, uma alma ascensionada, mesmo depois dessa tempestade toda. Esse é o recado de hoje. Espero que todos fiquem na luz. Nosso bom Deus proteja e caminhe conosco rumo ao despertar cada vez maior da nossa consciência. Até mais. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.